Fala galera, estamos em mais um episódio do Political Question, dessa vez fechando a segunda temporada, né não, Cleitão? Fechando a segunda temporada e com chave de ouro. Ele que é um cara ali que tá primeiro mandato, mas ele acumula ali uma densidade legislativa interessante, polêmico, na medida do possível. E a Câmara, eu acho que a ALBA, né, a Assembleia Legislativa, cresceu nesse sentido, né? Com certeza. De pautas voltadas para a linha conservadora. Estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que Diego Castro, deputado estadual aqui com a gente no Political Question. Seja bem-vindo, deputado. Prazer todo meu, uma honra estar aqui, né? Prazer é nosso. Primeira vez no Political Question. Espero corresponder à altura da responsabilidade, né? Seja muito bem-vindo, deputado. É um prazer ter o senhor aqui. Gostaria, primeiramente, antes de tudo, como sempre a gente faz, convidar você que está chegando aqui, ainda não é inscrito, se inscreve no canal, aciona o sininho para as notificações e vamos falar com o Diego aqui. Diego, quero primeiro, antes de tudo, a gente quer saber a sua história, né? De onde é que vem Diego? De forma bem resumida, conte um pouco da sua história, de onde é que você veio, aqui está sua mãe, sua tia, né? Para que está sempre acompanhando você, né? Isso? A equipe, né? Hoje a equipe veio o bonde pesado, né? Pois é, acompanhado aí, segurança reforçada. E a melhor segurança que é a da mãe e da tia, meu irmão, a segurança igual a essa. Não precisa de mais nada. As que verdadeiramente pulam na bala. É mesmo. Com certeza. É ou não é? Guarda-costa mesmo aí. Sem dúvida. E aí, como é a história de Diego? Comecei a vida social, né, falando com 12 anos de idade, né, voltado assim para o trabalho de liderança, né, quando através da igreja, com as ações sociais, eu montei um projeto social que tinha como objetivo de resgatar crianças carentes das drogas através do futebol. Isso ali na região do Cabula, né, mais especificamente Gomadeira, São Gonçalo, Estrada das Barreiras, né, a gente tinha um trabalho ali localizado, Saboeiro, né. E aí, de repente, passou rapidamente 4 anos, 16 anos de idade, esse projeto atendia 88 a 100 crianças daquela região, né? Eu ainda muito novo, tomou uma proporção muito grande, né? E com ações sociais, inevitavelmente, você não lidar com o mundo político, né? Na busca de alguma melhoria, né? De implementação em determinados, no meu caso mesmo, foi de ampliação de apoios para a prática esportiva ali, para aquelas comunidades. Daí eu vim me interar com o mundo político, que eu já gostava, né? Muito antes disso, né? Sempre acompanhava, né? O cenário político, ainda que muito novo, né? Local. Aí aos 16 anos, 17 anos, veio minha experiência com o Grêmio Estudantil, já no ensino médio, né? Que eu vim conseguir a façanha e me tornar o primeiro presidente de Grêmio à direita no estado da Bahia. Ali eu já me definia... Peraí, como assim? Essa aí pra mim Foi presidente de um Grêmio estudantil. Exatamente. Mas você se posicionava à direita? À direita, já ali. E venceu a eleição. E venceu a eleição, né? Isso já... Mas você veio escola pública? Escola pública, ali na... Era um ensino técnico, mas ainda de escola pública, né? Ali no ensino técnico médio. Severino Vieira, que é um dos maiores colégios tradicionais do movimento estudantil, Nazaré, né? Já revelou isso. Estudei perto ali de você. Já revelou várias figuras, né, políticas, passaram senadores, deputados, governadores ali. E do Severino ali foi meu primeiro embate assim com o mundo político, né? E eu tive minha primeira experiência falando de oposição, porque além de conseguir uma façanha, que era uma figura de direita contra toda, não só um Grêmio, mas uma chapa contrária, mas toda uma associação estadual, municipal e federal que hegemonicamente tinha um posicionamento à esquerda, né? Sim. E aí, ali, o primeiro dia que eu sentei na cadeira, já me impressionaram, né? Ou você se filia ao PCdoB, aos partidos aqui de esquerda, né? Que tem um misto aí, vieram vários, né? Ou então a gente vai te tirar daqui, de uma forma ou de outra. Eu disse, não, vou manter minha linha. Não tenho condição nenhuma, né? De fazer isso, né? Sim. E aí, mantive o trabalho com toda a perseguição, Deus no comando, não sei como, eu sei que foi Deus, né? Fizemos um grande trabalho, né? Naquele período já tinha já era, àquela altura, coordenador de juventude do então Democratas, que foi o primeiro partido, né? O partido que ali mais comungava, mais se aproximava, ou melhor, que menos se distanciava dos seus pensamentos, dos valores da direita, né? A gente não tinha um partido de direita ali naquela altura, né? Vivi quase 10 anos da minha vida dentro do DEM, né? Coordenei juventude, fiz parte do Diretório Nacional da Juventude, né, com a Direção de Relações Públicas. E ali naquele momento, né, a gente tentou trazer esse viés estudantil para dentro ali do órgão partidário. E muito lá antes, em 2012,
2012, né? Na verdade, eu já acompanhava o trabalho do deputado Jair Bolsonaro, né? Uhum. Que eu ali via na sua figura, nos seus posicionamentos, tudo aquilo que a gente pensava, mas em uma única pessoa que ainda não tinha visto no Congresso, e até hoje, que tinha coragem de se posicionar e falar o que, na minha concepção, todo brasileiro pensava, né? A grande maioria pensava e esperava de um parlamentar, né? E ele se posicionava, aquilo me chamou muita atenção. E eu passei a acompanhar e admirá-lo desde 2013, né? 2012, lá atrás. E aí veio a questão do presidente Bolsonaro, eu estou em 2012, né? 2013. Aí veio os embates com o movimento internacional, né? O movimento internacional ali, fundei uma organização internacional, né, de cooperação política. Sim. Com esse movimento, nós criamos uma rede de interação, aí foi para a parte internacional, né, militância internacional política, com lideranças de direita, né? A gente conseguiu chegar em 17 países. Caramba! E ali fui familiarizando com grandes lideranças, né? O Sebastião Pinheira no Chile, ex-presidente. O vice-presidente de Honduras, que foi o padrinho desse projeto, o Ricardo Álvares, né? Que hoje está no parlamento do Mercosul, do parlamento latino, né? Sim. Até pouco tempo, a conselheira de Trump deu uma declaração, né, do meu trabalho aqui no Brasil. Poxa, que massa, cara. A Elisa, que hoje é, inclusive, a coordenadora nacional, a presidente nacional de uma ala do Partido Republicano que cuida da integração com a América Latina, né? E daí a gente foi crescendo a politização. Esse que em 2018 eu esperava qual era a postura do partido em relação à presidência da República, né? E do então Democratas, e o Democratas tomou o caminho para apoiar Geraldo Alckmin, e ali, muito antes, em 2017, já tinha deixado claro que meu presidente seria Jair Bolsonaro, independente do que o partido esperava que o partido apoiasse, mas não obtivemos esse sucesso. E aí foi então que eu decidi sair dali do DEM, fui pro PSL, que era o partido do presidente, fui vice-presidente da Juventude Estadual. Fundamos o Bahia Direita, né? Que hoje é um dos maiores movimentos de direita do Brasil, né? E a gente está em 350 cidades hoje, né? Ganhou muita notoriedade o Bahia Direita. Exato. Foi através do Bahia Direita que, agora, anos mais tarde, né? A gente conseguiu montar uma base de sustentação para permitir a pavimentação desse caminho que me fez chegar à Assembleia Legislativa, né? Agora sim, Diego, o que te deu régua e compasso mesmo, então, foi o movimento estudantil, sempre ali ligado à juventude. Sim, sempre ligado régua à juventude. Régua e compasso, né? Esse que normalmente é muito utilizado pela própria esquerda. Exato. Né? Então você foi meio que um ponto fora da curva do padrão, exato. né? Eu nunca vi. Você saiu do padrão. Eu também nunca vi, não. Já fiz parte, né, na minha adolescência. É porque assim, ficar 18 anos ainda é adolescente pra mim, né? Ele ainda é maior de idade na teoria, na regra, na cabeça, na regra, mas na mentalidade não tem uma grande mudança de 17 para 18. Não tem. É só, entendeu? É só uma. E ali a gente, assim, foi algo pioneiro mesmo, né? Eu lembro que a gente foi logo num período que se instituiu eleições diretas para diretores nos colégios públicos, né? Sim. E foi a única escola que a gente teve a atitude de apoiar a oposição. Geralmente, todas as escolas praticamente elegeram a situação. O único colégio do estado que elegeu a oposição foi o nosso, devido ao apoio do Grêmio Estudantil à chapa nessa época, opositora. Nessa época, eu acho que sim, é porque eu sou péssimo de memória, sou muito ruim de memória. Mas nessa época, o colégio ali do Corredor da Vitória ainda... O Odorico, existia, né? O Odorico ainda era forte. Tinha o Odorico era forte. Na verdade, nesse quadrante aí, Central, você tinha o Odorico, você tinha o Colégio Central, que era tradicional também. Tradicionalista. Produziu grandes nomes ali também. O Senhor do Bonfim, né? Sim. Exatamente. Atrás ali tem o Colégio Rui Barbosa também. Sim. E você que, assim, uma coisa puxou outra, acabei pensando nisso. E você que tá por dentro lá do processo da Alba, como é que ficou essa questão do Odorico, rapaz? Essa questão toda da escola, tem alguma... Olha, eu estou aguardando a discussão a respeito disso na Comissão de Educação, né? Algo que a gente, inclusive, pretende pautar, porque eu apresentei um projeto, né, que prevê a concessão de de uma parte do sistema público de ensino para iniciativa privada, ou seja, entes privados gabaritados gerirem as escolas públicas, né? Sim. Deu certo em grandes estados aqui do Brasil, né? Estados referência, por exemplo, Paraná, né? Posso trazer aqui. E eu acho que a Bahia já passou da hora de
ter um olhar diferente do que já vem sendo, porque a educação da Bahia é péssima. Mas você também tá na comissão de educação ou só tá na de segurança? Não, tô na de segurança, mas a gente consegue pautar, né, a discussão. Sim. Até porque a minha é segurança pública e direitos humanos. Na pauta de direitos humanos você tem um leque amplo, né, para abordar direitos humanos, trata de direitos sociais também, educação e direito social. E a gente consegue estrategicamente, digo que é uma comissão coringa, né? Sim, a gente consegue permear várias temáticas, né? Massa, legal. Uma coisa que eu fiquei pensando bastante, essa eleição agora de 2022, a gente teve ali algumas baixas de figuras de direita na Alba, como o Prisco, como o próprio Capitão Alden, a gente pode considerar uma baixa porque ele subiu, né? Foi para federal, mas... Um degrau mais. Mas é uma baixa porque, digamos que perdeu-se uma voz ali. Nesse sentido. Também teve a Thalita Oliveira, que também foi uma baixa importante, que atuava de forma muito contundente no sentido da direita, dos valores conservadores. Mas a gente teve ali um certo crescimento da representação de siglas de direita. Sim, não é isso? Sem dúvida. Só que assim, o que eu quero saber de você é se você vê nessa nova composição, tem ali você, tem Leandro, alguns outros nomes, você acredita que nessa nova composição de direita existe ali um arcabouço para conseguir blindar os pensamentos conservadores de projetos mais progressistas na casa? Ou você acha que ainda não, que não tem ali uma representação suficiente para isso? Olha, a gente tem usado muito o regimento, né? Eu acho que o fato de eu e do Leandro estarem vindo de uma... até de uma carreira jurídica, né? Sim. Nós somos advogados e tem um pouco mais de conhecimento, né? Acerca da legislação do regimento interno, isso ajuda muito. Não que eu esteja dizendo que os anteriores, a Thalita, o Aldo e o Prisco, não tivessem, né? Mas isso ajuda, porque fazia parte do nosso dia a dia de trabalho, né? E a gente encontra ali, né, maneiras e até mesmo manobras regimentais, né, a serem feitas. Por exemplo, eu ouço muito dizer, né, que vocês sabem utilizar de maneira mais contundente a questão da obstrução, né? Muito poucos sabiam o que era obstrução, né? Principalmente novatos, né? A questão de pedido de vistas, né? Tem se tornado comum isso, né? Principalmente nas comissões. Eu destaco aqui, por exemplo, um projeto que previa a questão de construção de celas especiais para trans nos presídios de Salvador, eu pedi vista na minha comissão, né? Projeto nada mais, nada menos que Hilton Coelho, né? E eu fiz esse pedido de vista, né? Então, eu acho que por conta dessa formação, tem facilitado muito, né? Melhor, dificultado menos, né? Sim, porque nós temos uma ainda minoria, não é fácil, né? E a gente espera que a bancada cresça, né? Nos próximos anos, com pessoas, deputados, né? Pares mais definidos à direita. Eu não vou dizer que nós temos uma posição ruim, o número que a gente tem não é um número considerável, mas com bons quadros, né? Tem deputados que têm um pensamento muito em posições lá dentro, inclusive muito parecidas com a nossa, embora não venha do nosso nicho, né? Sim. Eu destaco aqui Robinho, que faz um grande trabalho nesse sentido, né? E diversos outros deputados, se for botar aqui, a lista é grande. Né? Mas também tem um ponto importante aqui, né? Seguindo essa linha aqui que Dan perguntou, porque a gente viu que se elegeram bastante pessoas que pensavam ao conservadorismo. Pode pegar aí, Leandro. Só que na hora da prática, na prática a gente viu que do seu próprio partido PL, Raimundinho e Felipe Duarte pularam pro governo. Vitor, né? Vitor Azevedo. Ah, desculpa. Felipe. Foi. Vitor, desculpa. Pularam pro governo. Como é que você enxergou essa mudança dos seus colegas de legenda indo pro governo? Olha, eu analiso, né, aquela questão. Existe dentro de um partido candidatos... No nosso caso, o PL era um partido em que a legenda, ela ali é uma legenda mais voltada para um voto de opinião, né? Porque é um partido que a grande massa diz é um partido ideológico, né? Até pela figura do presidente, que a gente não gosta de usar esse termo, que ideologia, tecnicamente falando, é a negação do conservadorismo, que é a nossa filosofia política, né? Melhor. Mas um partido de um voto mais de opinião, né? Direcionado a um determinado nicho, né? E dentro de uma legenda, dentro de um partido como esse, né? Espera-se esse tipo de voto, né? Sim. E existe, dentro da composição política, embora
haja vamos dizer assim, esse perfil do nosso partido, né? O voto de partido e o voto os candidatos de partido, que tem ali um compromisso maior com o programa partidário, sim, né? E os candidatos de legenda, né? O caso de Raimundinho e Vitor foram candidatos de legenda, não fizeram composição, né? Não fizeram campanha pra em Bolsonaro, cima desse nicho, né? Até fizeram campanha para Bolsonaro, né? Mas não se, vamos dizer, posicionaram dentro dessa plataforma política, né? E veio o período, levaram a eleição, tiveram seus votos que deram lá a composição do tudo na legenda, se elegeram, né? E aí, quando começou a atividade legislativa, cada qual se posicionou segundo as suas concepções, né? Por exemplo, o Raimundinho, né, um grande amigo meu, pessoal, discordo da posição dele de ter ido para o governo, mas procuro ter uma boa relação. Inclusive, a gente tem uma excelente relação, porque até em determinados momentos comunga com muitas pautas, né, que a gente pensa, né? Agora, dizer assim, bolsonaristas dentro do PL hoje na Assembleia, eu faço trabalho, até mesmo o Leandro, né? E o Leandro, posso assim, dizer... Você vê como é curioso, como é assim, interessante essa questão, porque assim, na verdade, o presidente Bolsonaro, ele acabou vindo pro PL... Sim. Tipo assim, não era um partido dele, feito por ele e tal, ele acabou vindo pelo PL e tal, teve toda aquela negociação, teve um período histórico do PL que ele apoiou a esquerda, não foi? Durante um período ali, eu acho que ele não... que era um partido, dizer, embora tivesse o programa liberal, né? Mas sim, antes de Bolsonaro... Né, era mais fisiológico. Era um partido fisiológico, perfeito a colocação, né? Mas aí você vê que, por exemplo, lá na Câmara Federal, apesar de ter uma bancada bem expressiva... Mudou, teve que fazer adequações no seu estatuto para receber o presidente. Então você vê que isso, na verdade, essa mudança ela vai precisar ser gradual, não dá para ser disruptiva, assim, tipo, a partir de agora mudou tudo. Tanto que você vê que na Câmara Federal, boa parte das cadeiras ocupadas do PL não são de figuras bolsonaristas. E muita gente tá no governo também, né? Exato, e outra coisa, a gente precisa entender que... Vamos lá, quando é que começa de fato o pluripartidarismo no Brasil? Pós 85, né? Vamos dizer assim. Que ali começa a ter uma organização... Que antes tinha um rede, né? Na verdade, desde dos anos 80. Pra gente ser mais fiel, porque... Assim, dos anos 80, agora assim, de fato, 85 você tem aquela abertura maior, né? E hoje você tem o quê? 30 e tantas legendas, né? Processo de diminuição por conta da... E se a gente for analisar, né? Pegando esse período... Quando é que começa a cultura política, de fato, de direita no Brasil? A partir de 2013, né? Eu julgo dessa forma, que a gente vê ali o Fora Dilma, começamos a ver os primeiros movimentos, né, de direita, surgir os primeiros quadros a aparecerem, né? De fato, ter notoriedade e influenciar massas, né? É isso que eu quero falar. Isso... deságua em representações dentro do mundo político, né, partidário. Até porque a gente veio de uma leva meio social-democrata. Isso, esse ponto que exato, esse ponto que exatamente toca agora, né? Então, assim, a gente tem uma cultura, pelo fato de a política, né, em si, a base política do país ter sido toda permeada a um espectro político à esquerda. Se você ver, a gente viveu por muitos anos achando que a direita era o PSDB, o grande partido da direita do PSDB, e o PT... de perspectiva, né? Era o grande partido de esquerda. Né? Aí quando aparece esse fenômeno a partir de 2013, a gente começa a ter ali definições, né? E aí aparece a figura do Bolsonaro com mais ênfase que rachou tudo, nesse né? período, que ficou ali demonstrado claro. Existe um lado que é a direita e o outro que é a esquerda. E aí que começou a ter essa influência dentro do jogo político partidário, né? Sim. Eu acredito que a gente está começando agora, né, a ter, de fato, uma divisão político-ideológica partidária, de fato, foi, melhor dizendo, começou isso a partir de 2018, né? E a direita é muito embrionária ainda, de maneira articulada política, né? Agora, dentro do sistema partidário, né? Sim, agora eu vou te dizer uma coisa, eu acho que a direita, ela tá mais preparada para ocupar novos espaços, sem dúvidas, do que a esquerda. Sem porque dúvidas. Eu acho que a direita fez mais nomes de representação do que a esquerda, cara. Assim, essa é uma opinião minha. De opinião, né? Uma... Exatamente. Hoje, por exemplo, você tem o Lula, quem é que você... Você fala de a base... Sucessão. Isso. Eu entendi. Fala no sentido de a base política da esquerda ser mais fisiológica do que a da direita, né? Eu também percebo concordo plenamente com você. Eu percebo isso...
a partir do seguinte momento. Se você pega o governo Lula, anos atrás, qual era a base? Você pega os quadros de base política dentro do Congresso, né? Você vê ali quadros ideológicos, né? Você via um José Disseu, um Star Roxo, ali, deputado. Sim. Você via ali, por exemplo, um próprio Jacques Wagner, um deputado federal lá. Sim. Você via quadros ali, que ou você é do sindicalismo, ou você é de movimento de base ideológicos, né? Você pega a base hoje política da esquerda, desse governo Lula 3.0, né? Posso dizer Dilma também 3.0. Você percebe que a composição da sua base política está muito mais fisiológica, não tem muito mais ali completado por quadros do MDB, né? E quase que não tem uma definição política, tá ali para fazer parte do jogo das emendas, né? Do que quadros posicionadamente ideológicos como lá atrás, né? E aí a gente vê esse fenômeno hoje dentro da direita, né? Embora a gente tenha muita fuga. A gente teve nome aí como o de Daiane, né? Sim, que foi a grande decepção acredito, dos últimos tempos da nossa direita. Mas o que aconteceu com Daiane, rapaz? Daiane eu lembro que Daiane Pimentel, logo no início, né, 2018 ali, ela chegou a te convidar pra trabalhar, não? Ela... Não? Eu tinha esse lance na minha emprego do fim do mundo. Que é isso? Na verdade, não. O que é que acontece? A Daiane, ela vinha fazendo uma Pode pegar à vontade. Ela vinha, rapaz, fazendo ali um fronte, uma escudeira, né? Na verdade. Sim. Era uma escudeira do bolsonarismo e, de repente, ela... A federal do Bolsonaro, né? Depois... De repente, ela terminou com a história de que não era a federal do Bolsonaro. Era o presidente da Daiane, né? Entendi agora. Mas, na verdade, a gente brinca com essas coisas assim, mas assim, a gente percebe que tem pessoas que, quando você não segue uma linha... Porque eu acho que, assim, política, eu costumo dizer que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma opinião velha formada sobre tudo, né? E eu quero dizer que eu estou no jogo, eu estou aqui... Existem coisas que eu não concordava, hoje eu já concordo. Existem coisas que eu já concordo e já discordei no passado. Eu tô nessa constante mudança. Eu enxergo isso, a gente brinca e tudo, mas eu enxergo isso com bons olhos até. Todo pragmatismo é bom, né? Porque no final das contas existem coisas que eu costumo dizer que eu não tenho uma opinião formada. Então, eu percebo, eu tava até conversando com um amigo, a gente tava discutindo esses dias na livraria, né? A gente tem um grupo, a gente se encontra sempre, ele falou assim, Cleiton, eu percebo que as pessoas estão com medo de dizer, eu não sei. É como se você tivesse uma obrigação de se posicionar. É uma questão de humildade, né? Até de autocrítica e reconhecer. Tem que saber o que a gente vai saber sem saber. Vai nascer. Tem pautas que, se você me perguntar qual a sua opinião sobre isso, eu vou te dizer assim, eu vou olhar nos seus olhos e falar, cara, eu ainda não tenho como te dizer. Exato, é aquela coisa, a gente vai nascer sem saber de tudo e vai morrer sem saber de nada, né? Então, o melhor dizer, ao contrário, vai nascer sem saber de nada e vai morrer sem saber de tudo, né? Então, aquela história, né? A gente tem que ter humildade em reconhecer aquilo que a gente não sabe. E no caso aí da Daiane específico, eu faço o seguinte paradigma, né? Uma coisa é você mudar com fundamento, né? Ter uma justificativa, por exemplo, do ponto de vista de posicionamento político. Né? Você se fez a vida toda em uma plataforma, conhecedor de uma determinada plataforma, sabe, tá de determinado lado do campo espectro político. Sim. E por um dissabor, né, de quereres, vamos dizer assim, com a figura política, você toma lá um posicionamento totalmente contrário e nega tudo aquilo que você conhecia. Então, eu acho isso hipocrisia. Você chegou a conhecer ela? Não só conheci, como fiz parte da sua equipe, né, em 2018. Ela tá por onde hoje em dia? Hoje tá no governo Lula. Não é possível. Tá com cargo aí no governo Lula. Né? Tá com cargo aí no governo Lula, né? Então, você vê, eu falo dessa questão. Não só cheguei a conhecer, como fiz campanha para a Daiane em Salvador, né? Cheguei a participar da gestão, na época que estava o então presidente alinhado com o ex-prefeito aqui, né? E aí, para mim, foi a maior decepção da minha vida, né? Que uma pessoa que de uma hora para outra negou tudo, né? Queria que a gente fosse nessa leva, nós resistimos, né? E fomos traídos, essa é a verdade. Rapaz, Fernando Henrique não disse uma vez que era para esquecer. Fernando Henrique Cardoso uma vez não disse que era para esquecer tudo que ele tinha escrito na UNB, que agora era outra. O mundo é outro. Eu não sei, não. É complicado, rapaz. Mas é isso, Diego. E a gente tá vendo aí também, rapaz, nesse cenário. Você enxerga, porque assim saiu uma matéria esses dias aí, nos veículos aí, né? Que a Alba tá com um fluxo de demandas muito baixa. Né, de produção. Não sei se você chegou a ver isso. Sim. Como é que você enxerga isso?
Olha, principalmente você, que é um dos deputados que tem uma atividade produtiva alta. Eu fico surpreso com a matéria porque quem transita nas comissões, né, transita no dia a dia, por exemplo, posso falar por mim, talvez seja o deputado que mais apresentou projetos, né, não desmerecendo os outros. Cerca Mas de eu 40, acho que o dado é esse aí mesmo. Você né, foi um dos que mais apresentou. Apresentei 45, salvo não me engano, nesses 8, 9 meses de mandato, né? E eu vejo colegas também constantemente apresentando proposições. O que eu acho é que as comissões poderiam ser um pouco mais céleres, né? Porque muita coisa, antes de ir do plenário, precisa passar pelo controle de constitucionalidade, né? Aí tem a CCJ, tem as comissões temáticas, né? E se tivesse um ritmo maior de produtividade nesse sentido, a gente com certeza ia ver isso na ponta, né? E claro, o primeiro ano tem aquela situação toda, né? É um ano em que você tem a tendência muito mais a... Até porque tem uma renovação muito grande, né? De situação ali, né? De situar, melhor dizendo, não de situação. Se situar no ambiente, né? Isso influencia muito no amadurecimento do parlamento, visto que tem um grande número de renovação e deságua nessa questão também de produtividade, né? Agora, sim, as pautas que foram levadas a plenário, né? Foram pautas que eu julgo significativas nesse ano. Né? Por exemplo, a Polícia Penal, que é uma pauta que eu fui um dos grandes entusiastas. Né? A gente, de fato, destravou uma pauta que estava travada na casa há 20 anos e conseguiu aprová-la. Né? Teve outras situações, votações de indicações para o Tribunal de Contas, que foram 2, né? Inclusive, você foi um dos maiores... A Daline, o pau quebrou lá. O pau quebrou. Defender Tom, tomei uma rebombada. Mas fiz isso não me arrependo de nada do que fiz, né? Com muito orgulho. Um cara sensacional, ia ser um grande conselheiro. E você? E como é que tá hoje essa questão da Polícia Penal aqui? Olha, agora tá regulamentado, a gente aguarda agora o concurso para de fato ter o contingente... Tem previsão? O governador já falou alguma coisa? Acredito que agora esse ano, né? Que vem. Tá se organizando para isso. A última conversa que eu tive, né? Porque urge a necessidade. Foi criada, a Polícia Penal vem na ideia de complementar... Ainda mais agora, né? Depois do que aconteceu anteontem, foi ontem aí. Que a CEAP tem que se explicar com essa fuga aí, né? 8 dias depois de uma transferência para um presídio de uma segurança muito menor do que a deveria para a periculosidade daquele cidadão, né? Tem que chamar assim. E... Aí a gente vê, né, a importância da Polícia Penal, porque a Polícia Penal, ao mesmo tempo, ela complementa o sistema, a tríade, que a gente chama, né, do sistema hoje de segurança pública padrão no país das forças policiais, né? Todos os estados tinham uma polícia militar, uma civil e uma penal. A Bahia era o único que não tinha, né? Do Brasil, até então. E há 20 anos atrás, a pauta começou tramitando aqui. A ideia surgiu da Bahia, de criação de Polícia Penal. E é a última... Eu dou a ideia e sou a última a realizar. E sou a última a realizar. Você vê, uma... E tava travado aonde isso? É curioso. Na casa, há 20 anos. Era discussão quando teve uma deputada que propôs. Mas eu fico me perguntando. Teve um vício de forma, né? Não foi. E a gente destravou essa questão, conseguiu dar andamento. Eu convoquei uma audiência pública logo no primeiro mês de mandato, né? Deu super certo. No mesmo dia, a pressão foi tamanha que a gente conseguiu reunir todas as entidades, né? As entidades nacionais vieram, né? Até pelo peso da pressão. E no mesmo dia, para minha surpresa, o governo enviou o representante lá na audiência, que apareceu de supetão. O líder do governo esteve lá e se comprometeu que o governo mandaria em menos de 2 meses, em 15 dias, o projeto para casa. O governo cumpriu sua palavra, né? Um dos poucos raros momentos de lucidez. E aí chegou-se um acordo, conseguimos colocar em plenário e a polícia foi aprovada. Calma, na Bahia, calma, né? Diego, calma. Você chegando no governo. Gente, estamos aqui com o Diego Castro, ele que é de direita, deputado estadual aqui pela Bahia, pelo PL. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, aciona o sininho que tem outros entrevistados aí bacana para você conhecer, para você saber em quem você tá votando, quem é que tá te representando na casa. E você acabou de falar aí de segurança pública, né? A gente falou aí dos problemas. A Bahia hoje, assim, não tô falando nada distópico da realidade, é um dos estados com maior índice de criminalidade. E você falou até uma certa vez que você sentia muito, como é que eu posso dizer, um entusiasta da polícia militar, da segurança pública.
E agora, nesse momento que a Câmara, que a Assembleia se encontra sem ou com poucos representantes dentro dessa pauta, você diz que é uma pauta que você leva à defesa do policial, do agente de segurança pública. Fala um pouco sobre o que você vem fazendo por esses entes, qual o trabalho que você vem desenvolvendo por esses entes. E nessa senha, a gente também tem eu até vi no seu Instagram, né, que tem alguns policiais influenciadores que estão aí. O caso do Correia, né? Porque estão passando por um aperto, né? Sim. Passando por um aperto aí. Também queria que você comentasse sobre isso. Inclusive, eu até me solidarizo, porque eu não ia falar isso, mas o Correia é meu amigo de infância, né? Sim. Correia é meu amigo de infância, eu conheço ali a família dele. Quando eu vi ele passando por essa situação, na verdade, quando ele falou aquelas coisas ali, né, que ele desabafou, eu falei, né, eu sei que complicado. O sistema vai reagir, né? Vai reagir. E como é que tá eles, assim? Como é que tá essa situação? O apoio, eu ia fazer esse pedido aqui, né? Pra que, você, Leandro e os outros comprassem a causa desse... Eu tomei conhecimento como todo brasileiro virou pauta nacional, né? Tomei conhecimento do caso de Correia pelas redes sociais, né? Eu vi aquela situação, vi um boom e fui muito demandado, até porque na Assembleia o único que tá levantando essa bandeira, né, com afinco em defesa dos policiais, né? Sou eu, né? E ali a responsabilidade veio muito grande nesse momento. Né? Tomei conhecimento do que aconteceu e a gente se predispôs a estar ali sendo um canal de ajuda no que fosse possível. Eles vão precisar. Eles estiveram ontem no gabinete, nós fizemos essa reunião, estavam eles mais outros policiais influenciadores. E para minha surpresa, eu fiquei muito feliz, né? A gente tentou abrir um canal de diálogo com a Secretaria de Segurança Pública, o próprio secretário, para entender esse lado humanitário do trabalho dos digitais influencers, principalmente para a visão da polícia hoje. E graças a Deus a gente teve sucesso, né? O secretário acatou esse pedido, né? A gente está trabalhando no sentido de que eles não tomem uma punição severa, porque, acima de tudo, são seres humanos. Pai de família. Pai de família, que tem suas obrigações a cumprir, né? Que tem ali uma mulher esperando para lhe abraçar no final do dia, filhos dependentes deles, né? O Correia me parece que tem 4 filhos, né? Expôs lá a situação toda e remete a falar de uma pauta que a gente estava tocando lá na Assembleia, que eu fiz até audiência recentemente, direitos humanos para policiais militares. Hoje, existem direitos humanos para tudo que é tipo de gente, né? Para o bandido, aquele que é mais assistido da política, das garantias constitucionais dos direitos humanos, né? E o policial militar é tratado como bicho, né? Não tem liberdade de expressão, não tem para o policial presunção de inocência. A realidade que a gente tem hoje é o bandido respondendo, o bandido livre, com todos os elementos ali para decretar uma prisão preventiva e esperando julgamento livre, e o policial preso administrativamente por até, na maioria das vezes, pelo aquilo que não fez. Diego? No sentido de liberdade de expressão. Liberdade de expressão... Você acha que essa liberdade de expressão acho que é absoluta, ou você acha que essa liberdade de expressão ela é limitada dentro de alguns critérios? Você fala no sentido de para os policiais militares em geral. Porque existem alguns entes que têm um cabresto, realmente. Sim, a gente sabe que historicamente, institucionalmente... Eu concordo que o militarismo tem que seguir regras rígidas, até pela natureza da profissão, né? É inerente. Agora, isso tem um certo determinado limite. Tem que ser enxergado que ali também, atrás de uma farda, tem seres humanos, né? E a partir do momento que um policial está se posicionando, né, fora do seu ambiente de trabalho, fora das fardas, como um cidadão, né, dando suas opiniões, ele não pode de maneira nenhuma ser cerceado, né? Sim. Claro, tem que ter muita responsabilidade com o que fala, mas ele não pode de maneira nenhuma ser punido por opinião. O crime de opinião é vedado constitucionalmente, né? Isso é absurdo, né? Sim. Ele está passível de ter sua arma recolhida, de esperar suspenso da sua atividade, né? Afastado da sua atividade pela decisão final. Onde é que está aí a questão da presunção de inocência? Não é um direito a uma garantia constitucional? E aí eu remeto para um problema mais de legislação e local, né? Eu apresentei um indicativo para que a Bahia instaurasse o seu novo Código de Ética e Disciplina para a Polícia Militar. Não temos, né? Também, eu acho que, salvo não me engano, dos últimos estados a não ter. No ano de 2019, o presidente Jair Bolsonaro, né, sancionou uma lei em que ele foi o grande entusiasta, o Congresso devolveu isso, no sentido de que
os estados tivessem códigos de éticas e disciplinas apartados das leis orgânicas que criam as polícias militares locais, né? Garantindo esse olhar mais humanitário ao policial militar, com direitos e garantias fundamentais. Exemplo do contraditório, da ampla defesa, né? Do devido processo legal, da presunção de inocência, né? O fim dessas prisões administrativas. E todos os demais estados do Brasil, a grande maioria, se adequaram na legislação. A Bahia se arrastou. Isso era para, em 2020, em um ano, se adequar. A Bahia até hoje está nessa pendenga aí. 2014, quando o governador Jacques Wagner, naquela oportunidade da greve, né, fez um código de ética muito mambembe, né, ainda assim, que precisava ser apurado, e morreu lá. A pauta morreu em discussão na casa, né? E a gente está levantando essa pauta. Eu estou me espelhando muito, a pedido inclusive das instituições, no Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar de Minas, né? Que Sim. é muito bem definido, de fato valoriza o policial e resguarda esses princípios. Por exemplo, o caso do Correia, né? Tem uma legislação hoje frouxa, que é a lei orgânica, né? E tem o estatuto da Polícia Militar, que deixa na total mercê, né, esse agente, e violando princípios e garantias. Por exemplo, ele é afastado tendo sua arma recolhida, como eu falei aqui, Sim. né? Afastado da atividade sem ter um julgamento final, um trânsito em julgado, né? Ao mesmo tempo, você vê, o Brasil tem um presidente da República que foi condenado em todas as instâncias, né? Eu acho que o chefe do Executivo Nacional tinha que dar exemplo. Condenado em todas as instâncias, fazendo um retrato jurídico para você entender como é a hipocrisia. Uma leitura técnica. Exato, uma leitura técnica para você ver que paradigma contraditório a gente tem. Ao mesmo tempo que isso, a gente tem um presidente da República que estava inelegível até pouco antes da eleição, que teve uma condenação em que se passou por todas as instâncias possíveis, né? Pode-se falar até que tecnicamente é aberração, mas em terceiro grau de jurisdição, né? O próprio STF, naquele momento, viu que a prisão dele era absolutamente legal, né? E que, de repente, com a condenação em um processo com 3.000 evidências de provas, mais de 3.000, né? Muito robusto, e porque houve o entendimento de que a tramitação não deveria ser na vara de Curitiba, tinha que ser de Brasília. Então anula, ele tem que ser solto. Então você vê que aquela questão da razoabilidade, da proporcionalidade, melhor dizendo, da proporcionalidade, né? Não tá... É uma medida para um e um peso para outro, Sim. né? Ou seja, você tem esse retrato, né? Eu fico analisando que contraditório, né? Aqueles que, de fato, estão dando a nossa vida, as suas vidas para proteger as nossas, né? O tratamento que tem. Sim. Enquanto outros que não restam dúvidas de que ali cometeram crimes, pecados capitais graves, estão aí soltos governando o país. Né? Rapaz, agora sim, ó. Eu não tenho como contestar, porque você é um cara que a gente vê que quando conversa contigo, você é um cara bastante técnico nas suas afirmações e tal. Eu acho isso muito legal e eu acho que falta isso, inclusive no Brasil. Sim. Figuras que saibam dialogar de forma técnica. Então, o que eu vou falar aqui, eu não sou advogado, sou publicitário, não tem nada a ver, mas sou um amante de política, gosto de política desde moleque, então... Mas aí eu trago aqui um questionamento e mais com um quesito de reflexão. Você não acha que a candidatura de Moro meio que deu uma deslegitimada, né, em todo esse processo também, não ajudou? Digo assim, a nível de opinião pública, a nível de enfim, porque tudo que pareceu foi que, tipo assim, né, meio que desfavoreceu todo o processo, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que Moro, se ele tinha alguma função limite, eu tô fazendo análise política aqui. Sim, sim. Se ele tinha alguma função limite a exercer dentro do poder, se abdicando da carreira de magistrado para o poder legislativo, para o poder executivo, né? Ali eu acho que sua função maior seria aquele que estava assim, no Ministério da Justiça, que coadunava com o seu perfil, né? Sim. E aí não deixava, inclusive, brechas de argumentos para dizer, foi tudo de caso pensado, né? Sim. Eu acredito que até ali tudo bem. Se tivesse... a lei não coloca nenhum impedimento para um juiz que quer ser
que quer ir para a vida política, né? E impõe, claro, as exigências de você ter que se abdicar daquela profissão. Sim. E o próprio ministro da Justiça atualmente já foi. Era magistrado, né, Flávio Dino? Exato. O Flávio Dino, né? Não há nenhum problema. Agora, isso, eu concordo com você, legitimou muitos argumentos, né? E pôs em xeque, inclusive, a Operação Lava Jato, que para mim foi é um patrimônio moral, uma reserva moral que o Brasil tem na sua história e que foi aí e que hoje está praticamente apagada, né? Tá sendo demonizada. Foi, principalmente daqueles que sofreram, né? Os coitadinhos que foram vítimas da Lava Jato, né? Somente esses que estão fazendo de tudo para apagá-la, né? Então, assim, é algo... Eu vi que Moro realmente, nesse sentido... Claro, eu tenho que enaltecer que o trabalho do Sérgio Moro, juiz, em determinados momentos, ministro da Justiça, né? Mas acho que a vaidade tomou um pouco de si, né? E isso prejudicou, de fato. Embora venha fazendo um razoável trabalho como senador, né, da República, mas eu acho que ele faltou pensar um pouco mais no todo e pensou muito em si, né? Eu acho que isso prejudicou ali, no final das contas, aquela oportunidade que a gente teve de fato, né, apagar, não digo apagar, mas diminuir a influência da esquerda no nosso país, né? Mas quando ele era ministro, Diego, ele também falou que ele esperava que ele fosse ter trânsito dentro do ministério. Basicamente que ele fosse ter autoridade. Ainda no ministério ele acusou o ex-presidente Bolsonaro de vetar ele, botar um cabresto nele, não deixar ele exercer, de fato, a função que foi prometida para ele. Você enxerga dessa forma ou acha que foi meio que narrativa, foi desculpa? Não, eu enxergo realmente dessa forma. Porque o que acontece, né? Não, no caso, que ele realmente queria... que ele estava sendo... que Bolsonaro agiu da maneira correta, né, nesse sentido, né? Que o Moro não dê razão a ele nessa situação. Por quê? Existe ali uma liderança máxima dentro da dinâmica do poder executivo que cabe a tarefa de administrar, né? O presidente da República é o chefe dos ministros, né? Sim. Se o presidente disser que é assim, não é assim, tem que obedecer. É sistema hierárquico, né? Lhe foi dado as suas autonomias. Agora, a partir do momento que você vê, né, ao mesmo tempo que o presidente está dentro da leitura política, ao mesmo tempo que o presidente estava em uma batalha, vamos dizer assim, com a Globo, ter ali profissionais da Globo exercendo o papel de influência dentro do ministério, né? Você vê um direcionamento para um posicionamento político, né? Naquela reunião que vazou, né? Sim. O Moro resistindo em assumir determinadas posturas, né? Então, ali, e da forma que ele saiu, que ali para mim foi atestado de vaidade dele, né? Com acusações vergonhosas, fez aquela coletiva ali para detonar o governo, no momento mais difícil do governo, que foi aquele da pandemia, ele Sim. convoca aquela coletiva com um monte de mentiras, a verdade, né, daquele momento ali, né, acusou o presidente e meio que deixou a entender que o presidente queria interferir na Polícia Federal, né, que depois ficou provado que ele quis diretamente dizer que o presidente quer colocar quadros para aparelhar a Polícia Federal, né, quando na verdade era uma atribuição dele trocar os diretores. Tinha a legislação prevê essa prerrogativa, atribuição ao presidente, né? Então, ali, para mim, aquela saída dele mal justificada e com muitas mentiras que foram depois evidenciadas, né? Para mim, foi atestado de pura vaidade, né? E depois, com a pretensão de candidatura dele, isso reforçou-se mais ainda, né? Sim. Chegou a ser pré-candidato a presidente vindo a cair em reflexão, que, na realidade, que, não vou para lugar nenhum, né? Eu acho que ele acreditava que iria ganhar. Sim, tava esperando a opinião pública vir junto com ele. Exato, né? Ele se ateve à candidatura a Senado, que teve sucesso no seu estado, onde ele é muito bem quisto, né? No Paraná. Sim. E aí, eu trago um ponto mais crítico dessa situação, o momento e da forma que ele saiu do governo, né? Foi no momento mais difícil. Se você analisar até o dia, eu julgo que foi o dia mais difícil do governo Bolsonaro. Bolsonaro tem que botar todo o quadro de ministros para fazer uma coletiva para mostrar que o governo estava firme. E ali eu vi como
muito oportunismo da parte dele de tentar dar um golpe de misericórdia e trazer o protagonismo da direita para si, né? Como a nova figura da direita, a salvação, no momento que a direita precisava mais de união, deixar suas vaidades de lado e se unir para derrotar o inimigo em comum. Então, você falou uma coisa interessante aí, de deixar a vaidade de lado e se unir, né? Para derrotar um inimigo comum. E foi o que ele acabou fazendo depois, né? No segundo turno. Indo sim, pra... Exato. E aí faz parte do jogo, né? Exato. Só que teve uma postura nobre no segundo turno da eleição, né? Mas depois que o estrago estava feito, já tinha dado lá atrás muita munição ao inimigo, né? O inimigo se fortaleceu muito e a gente acabou vendo o resultado. Eu até concordo com você em partes, mas eu acho que se alguém deu munição também ao inimigo, né? De acordo com o espectro, né? Eu acho que foi também o próprio presidente Bolsonaro, né? Acho que se ele pudesse voltar no tempo, ele não falaria muita coisa. Porque isso acabou na narrativa da imprensa, acabou minando. Minou ele bastante. Olha, a prova assim disso é que depois ele acabou fazendo, se retratando, fazendo vídeos, né? Eu acho que assim, se eu tenho dizer assim, presidente Bolsonaro, eu no lugar dele, o que é que eu faria diferente, né? Claro, acho que pra mim foi o maior presidente até hoje, depois de Dom Pedro, o maior estadista que a gente teve, né? Qual dos Pedro? Segundo. Agora, assim, eu acho que muitas coisas poderiam ter sido evitadas, muitos embates, né, que no final das contas a gente viu que não era tão produtivo assim. Por exemplo, eu acho que naquele período daquele discurso, né? Ele caiu muita provocação de adversários, né? A questão do Drauzio Varela e tudo mais. Ele falava a verdade. O presidente estava sendo uma pessoa ali sincera, né? Aberta, falava o que pensava, né? Ele ia para as redes falar aquilo que ele pensava, mas infelizmente a gente tinha uma grande parcela da população que precisava ser atingida naquele momento que não entendia, né? Que a gente tem que dizer abertamente, gostava de se enganar, mas não gostava de ouvir a realidade dura, né? Sim. E o resultado tinha do outro lado uma oposição política muito bem treinada, articulada para ser oposição, historicamente, que soube aproveitar desse momento e detonar a sua imagem sobretudo nos mais humildes, né? Que foi a massa que decidiu a eleição. Eu costumo dizer que ser oposição é o lado mais confortável da política. E a esquerda sabe fazer isso muito bem. Eu acredito que é o seguinte, a esquerda, o grande forte da esquerda nacional é que eles têm um controle muito forte de narrativas. Eles sabem conduzir narrativas. Já a direita, eu acho que ela é muito bem organizada, talvez não no sentido político, mas no sentido estratégico. Eu acho que você tem esses dois lados aí, apesar de que a esquerda também é muito forte na estratégia. Eu acho que a direita, ela ainda está muito teórica, né? Sim. A direita ainda está muito... Tudo bem, a gente tem quadros que, do ponto de vista prático, né? Você vê ali, e quando aparece, você vê que se destacam logo, né? Sim. Porque a direita ainda precisa fazer essa transição da teoria para a prática, né? A esquerda, meu amigo, eles são anos-luz de velocidade na nossa frente, tanto em teoria quanto em prática, né? Sim. Eu acho que o que ainda sustenta, de tudo o que sustenta, o que é a trincheira de a gente não estar em um caos deliberadamente, de fato, em um contexto socialista, a gente está caminhando a passos largos para isso, mas é essa nossa formação ocidental, né? De valores cristãos, né? Que permearam a nossa cultura, né? Segura muita coisa. Que segura muita coisa, né? Você vê, tem os locais que recebem a maior carga marxista, que são as comunidades. Isso a gente está onde eles aproveitam da sua base política para enganar na grande massa, né? Você vê que por mais lulista que um eleitor seja de uma comunidade, né? Ele tem noção de que mudança de sexo para crianças é absurdo, né? De que a igreja é uma instituição sagrada, as portas da igreja não podem ser fechadas, né? De que a autoridade do pai e da mãe dentro de casa é indiscutível em relação aos filhos, né? Então, você vê, aí tem aquele cenário... é muito conservador, né? Exatamente, você vê, tem aquele cenário... O povo é conservador, mas felizmente é lulista, né? Conservador de essência, mas é lulista dentro das comunidades, né? Então, aí que você percebe a falta de articulação política
Sim. da direita. A gente avançou muito. Agora, esse resultado das eleições dos conselhos tutelares, eu julgo um grande avanço nessa política de base, né? Sim. Da direita, né? Mas você vê aí como a esquerda eles trabalham de forma entranhada, né? na base da pirâmide social, né? Sim. E hegemonicamente construiu toda essa engenharia social, né? Que faz a gente ter essa grande resistência hoje para, de fato, ter uma qualidade política, de formação política melhor do nosso povo, da nossa gente. Né? Sim, sim. Gente, não se esquece de inscrever. Estamos aqui com o Diego Castro, beleza? Deputado estadual do PL. Ele que tá falando aqui um pouco dos seus projetos. Andrei, diz ainda, tem tempo que o papo tá bom. Tem tempo ainda? Então vamos seguir aqui. Deputado, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para o senhor, que a gente vê que a ALBA, né, e também esse debate tomou um pouco de projeção nacional, tá falando muito sobre o MST, abriu-se uma CPI e o senhor tá acompanhando muito de perto. O senhor pode falar um pouco pra gente como é que tá o desenrolar, coisas que nós não sabemos ou que ainda não saíram na mídia aí, né? Fala pra gente como é que tá o andamento dessa CPI. Olha, a CPI parece que, como diz no linguajar popular, miou, né? Tá miada a CPI na ALBA. A gente conseguiu o número necessário de assinaturas, né? E até então o último status que eu tinha é de que estava em análise da autoridade judiciária competente, né, para dizer se seria legítimo ou não a abertura dessa CPI, né? É claro, a gente vê que não é do interesse do governo, que tem sua maioria e consegue travar, né? Embora muitos deputados do governo apoiaram a assinatura dessa CPI. A gente teve um número mais do que esperado, né? Acho que, se não me engano, 37 assinaturas. Caramba, né? Sério? E temos 21 parlamentares de oposição, né? Com 37 assinaturas. Caramba. Vários governistas aderiram, né? Sim. E teve a CPI federal, né? Eu fui convidado, inclusive, para participar da CPI federal. Sim. Aqui na Bahia. Diligenciei lá quando esteve no extremo sul do estado. Eu vi uns né? vídeos que o bicho tava pegando lá, né? Isso, quase o pau quebra lá. O negócio ficou feio, né? Inclusive, estou respondendo hoje, né? Os deputados do PT, 16 deputados federais do PT, me denunciaram. Por que motivo? No Ministério Público Federal, você vai dar risada. E na PGR, me acusando de 5 delitos, né? Dentre um deles, pasmem, senhores e senhoras que estão em casa, acusação de invasão de domicílio de nada mais nada menos de quem? Dos sem terras, né? Eu fui dizer, quer dizer, eu invadi a terra dos sem terras. Desculpa, não era pra eu estar rindo disso. Você... É algo que eu não consigo era uma nem casa acreditar. Muito engraçada, não tinha teto. Não tinha nada. Eu não consigo acreditar, né? Aí a oportunidade que a gente teve ali, você vê que são movimentos que escravizam uma parcela da população e que trata a base do chicote mesmo a quem não segue ali suas regras, né? Que não quer rezar sua cartilha. A gente viu o caso da dona Vanusa, né? Que eu vi lá a cena triste dela de um lado, o filho do outro, tava naquele dia ali, que rodou o Brasil. A gente estava naquela diligência, né? Salvo não me engano, foi em Prado essa questão no assentamento lá. Né? Diversas pessoas que... Mas como é que funcionava na prática? Os assentamentos. Olha, o que a gente viu lá foi que os grandes líderes dentro dos assentamentos tinham seus casarões, né? Como um líder do assentamento com a casa ali milionária, beirando a valores milionários dentro do assentamento, com 4 chau-chaus que... Quem conhece de cachorro sabe que é uma raça caríssima, né? Pô, não era nem o do cachorro do caramelo, pô? Pô, o caramelo é o melhor. Devia ser o caramelo, que é o cachorro proletário, né? Poderia dar o exemplo. meu é caramelo. E aí, do outro lado, os assentados com pedaços de pau e lona, suas casas, uma total miséria lá. Então você vê, né? Aí eu fico perguntando, que movimento proletário é esse, né? É igual o proletariado chinês, né? Que quem é do partido cubano, que quem tá ali do partido, quem faz parte da elite do partido tem tudo e a base que se dane, né? É mais ou menos isso aí, isso é o socialismo. É a ideia comunista, a ideia socialista é essa aí, né? Então, não há como não se falar de que são movimentos que escravizam, oprimem o povo, né? E levam o terror ao campo, porque depois esses movimentos, né, o que a gente viu de invasão de propriedade, né, a ideia de invadir propriedade para trabalhar com as terras produtivas e dar terra para o povo, na prática a gente não vê nada disso. Né? Vê o povo lá escravizado, cometimento de crime, sim, que invadir terra é crime, invadir propriedade é crime,
de pessoas que ficam perambulando de um lado para o outro, não querem reforma agrária, zorra nenhuma, quer tomar o que é dos outros bonitinho, prontinho, né? E dali se aproveitar para fazer os seus jogos ali, né? Ideológicos e sustentar essa sanha aí desses movimentos, né? Essa é a verdade. Rapaz, eu vou fazer uma citação aqui de um cara que eu gosto muito, que é Ariano Suassuna. Com todo respeito ao pessoal do Movimento Sem Terra, aí é uma briga sua do MST com o deputado Diego Castro, não tem nada a ver. Mas naquele filme da Compadecida é bife passado na manteiga pro cachorro e nada pro João Grilo. É mais ou menos isso aí, né? Isso aí, pronto. O retrato claro é isso aí. O senhor tem um projeto, deputado, que o senhor apresentou na casa, agora mudando um pouco de assunto, que foi o projeto Blitz do IPVA. Eu achei interessante, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a Blitz do IPVA. A ideia final é acabar com a Blitz do IPVA, que eu acho um absurdo, né? Primeiro... Mas o senhor é contra a Blitz, não? Não, contra a Blitz não. Agora, a Blitz, para obrigar você indiretamente a arrecadar um tributo, que é a intenção da Blitz do IPVA, eu acho um absurdo, né? Eu acho que as Blitz são necessárias cumprindo ali a função da segurança pública, né? E você ali montar barricadas policiais para monitorar um criminoso, evitar crimes, beleza. Agora, você confiscar um bem, porque, primeiro, é contraditório já, né, à luz da legislação. Você tem o princípio tributário do não confisco. Ninguém pode ter um bem sequestrado pelo Estado para adimplir um débito tributário, né? Sendo pago IPTU, vou tomar sua casa. É proibido isso, né? Isso é vedado pelo direito tributário. Eu não sabia disso, já tô... É vedado, não confisco, né? Então, o que é que acontece hoje? Você tem a taxa de licenciamento vinculada à arrecadação do IPVA, né? A gente quer promover a desvinculação de um e de outro, que você possa pagar ambos lá no Renavan, né, de forma individualizada. Porque a partir do momento que você vincula, você para em uma blitz, se um tiver ok e o outro não, o seu veículo é apreendido, né? O que contraria também esse princípio. Então, renda de muita gente. Que vem do Estado, principalmente, né? Por isso que o Estado investe tanto em blitz do IPVA. Então, eu acho contraditório, isso aí é um assassinato ao bolso do contribuinte, né? É tudo que a gente menos espera, né? E, claro, de um lado, eu acho que a função, principalmente do Estado que mais arrecada hoje no Brasil, que é a Bahia, né? A Bahia tem a maior carga tributária, das piores cargas tributárias do país, né? Eu acho que a gente precisa de tudo nesse momento, menos do Estado, dificultando mais ainda a vida ali dos contribuintes. Realmente, né? A questão tributária na Bahia e principalmente em Salvador também é um absurdo. Sim. Sobretudo se a gente for olhar para Salvador, a questão do IPTU também. Sim. Que é uma aberração. Sim. É uma aberração. O IPVA também é outra aberração. Só que assim, quando a gente fala em fonte de arrecadação de Estado, a gente sabe que, né, calma aí, vamos conversar. E quem está na base sofrendo é o povo. Né, Diego? Eu acho que sim. Eu ter esse olhar sobretudo... Eu duvido muito, eu quero acreditar, né, que um projeto desse você vai ter aprovação de votação quase que unânime a favor do seu projeto, ou não? Eu espero que sim, né? Eu vi muitos membros do outro lado, entusiastas, né, que também discordam dessa posição, né? Tô esperando ser pautado para sentir o termômetro de fato lá prático na CCJ, que ainda está lá, né? Na CCJ, o relator é o Robson Almeida, embora seja petista, uma pessoa que interpessoalmente temos muito boa relação, é torcedor do Vitória, assim como eu, né? Mas está do outro lado... Está vivendo uma boa fase. Torcedor do Vitória está vivendo uma boa fase, né? Vou esperar que no dia seguinte que o nosso time vencer, né? Ganhar, né? No domingo, na segunda, ele paute esse projeto, né, que está na relatoria dele, né? Eu acredito que a gente vai ter um número considerável, né? Mas é isso, Diego. Eu acho que essa parte é importante. Você acabou de falar, você falou com quem está o relator. Eu acho que a gente poderia explorar muito mais a participação popular nas casas legislativas, trazendo informação. Porque o povo que está ouvindo a gente aqui, muita gente, cara, eu vou te dizer que 90% não sabe nem o que é CCJ. Não sabe. Não sabe. Enfim, é difícil eu chegar para uma pessoa... isso. E eu acho que essa é a função pedagógica do Poder Legislativo. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é interessante. É aquela coisa, né? A casa, até por incumbências jurídicas, né? A gente tem os meios de participação popular, né? Você vê, o projeto de lei de iniciativa popular é um instrumento disso. Agora, do ponto de vista
físico, né? É prático. A gente tem lá a sessão plenária, que ela é aberta ao público, qualquer pessoa pode assistir lá presencialmente na galeria nos dias de sessões, né? As comissões é aberta ao público, né? Acontece em dia de terça e quarta, sessões plenárias de segunda a quinta-feira, né? Geralmente a de quinta é um pouco mais... porque é o dia que os deputados viajam para visitar suas bases, né? Sim. Mas a gente tem essa abertura. E tem uns canais, tem a TV Alba que transmite ao vivo, agora é aquela coisa... a gente é muito demandado pelo povo, mas eu vejo a seguinte situação. O povo também precisa se interessar em participar, né? Sim. A gente fica triste em ver que a maioria da participação é permeada por representatividades, né? De classe, né? Quando tem uma pauta que interessa a uma determinada classe, ali você consegue lotar uma galeria, você consegue ter uma participação maior. Sim. Quando você tem uma pauta generalista, né? Por exemplo, essa do IPVA, que é da população, você tem um esvaziamento num debate desse, onde todo motorista, em sua sã consciência, deveria ir lá participar e fazer a pressão, né? Diz muito sobre também cultura política, né? Acho que a gente precisa evoluir fomentar muito. essa Até cultura. porque existem Nesse algumas sentido. casas, aqui por exemplo, Salvador, o povo ele participa realmente, a tribuna, quando tem tribuna popular, realmente ela é alguma representação, por meio de alguma representação. E até para o povo ter acesso a falar na tribuna, você precisa ter uma representação ali, uma entidade por trás de você. Sim, porque sim. senão, regimentalmente, você não pode fazer isso. Sim. Assim, tem... Por exemplo, comissões, né? A gente, em debates, né? A gente cria ali até mecanismos, né? Para que um cidadão comum possa participar do debate, né? Por exemplo, essa pauta do IPVA, né? Sim. A gente abrindo em uma audiência pública mesmo, que é um meio que a gente discute mais tecnicamente as questões, né? Qualquer cidadão que chegar lá, por parte da sociedade civil, que se inscrever, pode participar. Sim. Dar a sua opinião, né? Tem os canais lá de sugestão, virtuais. Da mesma forma, eu observo mesmo assim que a gente ainda está em uma realidade de... Melhorou muito, eu não vou negar, né? A gente analisar que a participação popular na política... Isso Melhorou, pô. Melhorou demais. Bastante. Até esse cenário de polarização, eu julgo que ajudou muito, né? E de definição de espectro político, da esquerda e da direita, ajudou muito, né? Nessa participação. Mas eu falo de interesse do ponto de vista prático, né? E no nosso caso em específico, a Bahia, acho que a gente ainda está muito retrógrado, né? Nesse mapeamento aí, né? Nessa fotografia. A gente precisa avançar muito, né? Porque é um estado, a Bahia, Hoje gigantesco. Você foi votado em 409 municípios, 409, né? De 427, você teve voto em 409. Isso, 417 em 409 municípios, né? 409 municípios. É uma votação. É uma votação Tá em expressiva. 409 municípios. É interessante. Exatamente. Desses 409 municípios, onde Diego tem muita força mesmo assim? Olha, Salvador, né? Que é a minha cidade, a capital. Teve quantos votos em Salvador? Quase 8 mil votos aqui, né, em Salvador. Poxa, muito bom, velho. Quase 3 mil votos em Feira, né? De Santana. E as grandes cidades, Sim. assim, tendo Os uma grandes margem polos. de 1.000, 1.500 votos a boa parte, né? Aí foi diminuindo, né? Sim. Tem cidades aí que eu tive um voto, né? Não sei de onde... De quem? Por exemplo, eu paro em algumas cidades. Tava em Queimados agora esse final de A semana, internet, né? Também. rede o poder da social, internet. né? E o Bahia Direita, né? Também pulverizou muito. Pulverizou. Eu paro em Queimadas, eu fui em Queimadas esse final de semana, né? Não sabia, tive 15 votos na cidade, né? Fui para uma ação social da igreja que nos apoia, que é daqui de Salvador. Eu não sabia como tinha chegado o voto meu lá, quem tinha feito minha campanha, né? E não conhecia ninguém, absolutamente ninguém na cidade, mas tive 15 votos lá. Eu tava indo embora, chegou um ex-vereador e falou: conheço quem fez sua campanha aqui, né? Aí disse: pô, Ine, você conhece? Eu não conheço. Aí ele me disse: não, são 2 gêmeos que tá na barbearia. Não tive a oportunidade de conhecer, né? Mas todos conheciam. E ali gravei um vídeo, pedi, agradeci, mas até hoje não conheço pessoalmente a pessoa, né? A base, que geralmente... como é que funciona a política tradicional? Você tem um cabo eleitoral que vai ali no local e leva os votos. Você diz: meu voto saiu dali que foi fulaninho que deu. Né? Nosso caso é diferente. Eu tô conhecendo pessoas, meus cabos eleitorais, muitos agora, que eu não Tive contato nenhum. Tive contato nenhum na campanha, né? E tá chegando agora, né? Ano que vem, eleição de prefeito, vereador. Uma eleição que vai definir muita coisa na época, no período da sua. Sim. Né? É um mapeamento interessante. Agora eu costumo dizer que a eleição para deputado, presidente, governador e senador começa agora, 2024.
Porque é daqui que você vai ver o desenho da sua vida. Com certeza. Não é isso? Exatamente. Agora, como é que você tá aqui em Salvador? Roma vem prefeito, Roma não vem prefeito. Você apoia Bruno? Como é que vai ser essa situação? Olha, a gente caminha para uma aproximação de uma composição, né? Caminha para isso. Agora vai depender muito de como o atual prefeito vai se comportar. Eu digo que nesse momento está andando muito bem essas tratativas, né? Porque a gente enxerga que temos um adversário em comum, né? Que é o PT, né? Que é a esquerda. E a gente teve a desventura de perder a presidência da República, não conseguimos tirar o PT do governo estadual, e a gente já tem um alinhamento estadual e federal. E acho que a catástrofe maior seria o PT ou seus asseclas assumirem a prefeitura de Salvador, né? Principalmente agora, com essa... Exatamente. Está ventilando que Geraldo vem, aí hoje ele já falou, não vem, não é bem assim, a gente ainda tá... E assim, com um cenário em que o PT vem abrindo sigla em polos importantes, às vezes, para poder cooptar um voto que ele nunca teria, talvez. Exatamente, e tá vindo de maneira voraz, né? Então, assim, é um cenário que a gente vai tá trabalhando em construção, né? Eu acho que a gente tem muito mais que nesse momento que analisar os riscos, né, de uma não possibilidade de união de esforços para derrotar um adversário em comum, né, do que procurar olhar para os seus crescimentos, os seus próprios umbigos, né? Sim. Agora, claro, a gente tem pautas caras que nós não abrimos mão, né? Por exemplo, a defesa das liberdades, como eu falei aqui, entre a liberdade econômica, a da família, o direito de propriedade, né? Redução de burocracia, que é uma pauta liberal econômica, né? A participação de instituições importantes dentro do processo político-social, que a igreja, por exemplo, né? Inclusive, nesse sentido, a gente está tendo avanços na tentativa com a prefeitura. Ontem mesmo a gente teve uma reunião com o prefeito, né? O Bruno Reis, com a bancada do PL, onde a gente apresentou, deu um aceno ali, né? Para ver de que forma ele vai evoluir nesse sentido, para pensar em uma possível composição, né? De que forma um aceno? Apresentando ali contribuições para dentro do campo econômico. O que é que a gente pode apresentar no que tange a dar mais liberdade econômica para a nossa capital, que não tem índices muito bons em liberdade econômica. Agora, né? falando de Salvador, Diego, desculpa até te interromper. Sim. Como vocês viriam um cenário caso o PT ganhasse a prefeitura de Salvador? Como você enxerga o destino disso? O destino, o caos, né? A gente iria para o fundo do poço, né? Por quê? Porque o que é que a gente tem? Primeiro, né? A partir do momento que você tem ali um alinhamento por completo, e aí eu faço minha análise do ponto de vista político e ideológico. Sim. Né? De uma linha de governo que é pró-imposto, né? Tudo que a gente menos precisa agora, né? Que abdica dessas pautas que mexem com a base social, né? Por exemplo, fortalecimento da instituição familiar, né? Que é contra a abertura, que é contra as portas das igrejas abertas. A gente só não tem um cenário maior de caos dentro de determinados locais onde a carga marxista, cultural é grande, porque a última trincheira estão sendo as igrejas, que seriam das comunidades se não fossem as portas das igrejas abertas, nesse sentido de fortalecimento das questões morais, né? Ou seja, a gente ia ter um alinhamento de todo um projeto de poder a nível nacional, federal e estadual. Isso é muito perigoso, né? Que quem pegar o ideário do PT e da esquerda não é projeto de nação, é projeto de poder próprio para o partido, né? Então, a gente tem um cenário perigoso, né? E costuma-se a ter, no caso de cenário municipal, né, uma adesão muito grande da base do legislativo o governo, né? Fica muito à mercê do governo. Então, pra gente, nesse momento que a gente está vivendo, né, de ameaça de liberdades e garantias, que é oriunda dessa linha de governo, né, de partidos como o PT, Salvador tem uma administração nesse quesito, né, de uma lei que há 17 anos está aí no Estado. E o retrato está aí. Pior educação do Brasil, a maior insegurança do país. Sim. Os piores índices de liberdade econômica e por aí vai, né? A gente tendo esse recorte, trazendo isso para Salvador, meu amigo, eu acho que ali é você jogar pá de cal que tá faltando, de terra que tá faltando no caixão e fechar ali a cova, né? A gente tava falando, voltar um pouco a uma pauta anterior que a gente falou, desculpa até tomar muito seu tempo, Diego, mas... Prazer, não.
A gente estava falando sobre a questão do seu projeto de PVA. Sim, sim. E aí eu lembrei que, acho que mês passado, o atual presidente Lula, ele foi para 78º, eu acho, o encontro da ONU, se eu não me engano, e teve uma reunião com o Joe Biden para falar acerca da uberização, que ele estava preocupado, ele quer dar direitos a profissionais, né, de acordo com o que ele falou, profissionais que trabalham nesse novo modal, seja do iFood ou da própria Uber, né, dessas empresas que trabalham dessa forma na informalidade, né? Sim. Como é que você vê? Porque assim, eu percebo que esse projeto do IPVA, ele também conversa muito com as pessoas com os caras que rodam Uber, né? Inclusive, eu apresentei também, né, um projeto que prevê a dispensa do pagamento, né, a isenção de IPVA para motorista de aplicativo. É um projeto meu também que está tramitando na Assembleia Legislativa. Agora, no caso de Lula e Biden, né, da ONU, é totalmente ao contrário da ideia do que seria o melhor para o transporte de aplicativo. O que é que eles querem? Vou resumir. O que é que eles querem? Eles querem frear a liberdade econômica. Essa é a meta da Agenda 2030, né? Essa é a meta, é a linha de administração política influenciada fortemente pelo programa ideológico do PT de Lula e do seu governo, né? Assim como o Biden tenta a todo momento fazer lá nos Estados Unidos, né? Por quê? Porque, primeiro, a conversa é bonitinha. Temos que garantir direitos, temos que trazer garantias a estes trabalhadores. Aí quer jogar para um contexto de seletista, né? Trazer para o jugo da CLT. E a gente sabe qual é o resultado, né? Reserva de mercado, né? Quanto mais regulação você tiver, menos liberdade você vai dar de empreender, né? Essa é a realidade. Por exemplo, uma pessoa que se submete, um empresário, vamos fazer um simples análise. Um empresário que se submete à CLT, quando ele contrata um empregado, ele paga 2 salários, que tem os encargos, né? Sim. Em nenhum lugar outro do mundo você vai ver isso, né? Sei bem como é isso. O Brasil é um país, nesse sentido, difícil. A gente teve avanços na Lei de Liberdade Econômica Nacional, né, que está sendo desconstruído agora com esse governo. Inclusive, eu apresentei a Lei de Liberdade Econômica Estadual, que está também em tramitação, né, que prevê a regulamentação e vai avançar 30 anos no ambiente de negócios, né? Está lá em tramitação. Então, essa ideia do Lula com a ONU, bebendo da Agenda 2030, é justamente frear o avanço dessas plataformas que se valeram ali da liberdade econômica, da livre concorrência, da livre iniciativa, né? Porque é muito melhor, né, para o cidadão leigo que está nos acompanhando em casa entender, é muito melhor você viver em um contexto onde você tenha o menos possível de incumbências legais, de regulações, né? Regulação se tiver só no sentido de garantir esse princípio da livre concorrência, do livre mercado, né? Da livre iniciativa, para que você concorra ali livremente e ascenda socialmente e financeiramente, do que você ter exigências de normas, de regras que lhe impõem, inclusive, uma carga tributária extremamente castigante, né? E você viver da mão para a boca, que é o que acontece com o trabalhador que está sob o jugo da CLT, né? É isso que eles querem fazer com as plataformas de aplicativo. A livre concorrência gera a qualidade, né, dos serviços, que você vai ter ali uma disputa sadia, de um sempre querendo melhorar a qualidade para alcançar, para passar à frente do outro. É uma concorrência sadia, que quem ganha com isso é o consumidor. O consumidor, no final das contas, né, que é o maior beneficiado, né? Aí tem aquela máxima, a livre concorrência gera a qualidade na prestação do serviço e de produtos, né? Então, a ideia, né, da ONU, da Agenda 2030, do Lula, do Biden, do PT, né, do Partido Democrata Americano, né, é uma só: centralizar poder, né? Centralizar poder. Eles estão trabalhando a ideia de fazer uma codificação nacional, né, atrelar isso a um ministério aí competente para ficar à mercê de quem? Sim. Do poder executivo, né? De regulamentar essa questão e dificultar mais ainda a vida do trabalhador, né? Sim, sim. Agora, assim, a gente encerrar, né? Vamos fechar aqui o nosso bloco, mas eu quero fechar antes com a última pergunta, Diego. Até onde vai
Assim, a gente vê que você é um cara de direita, você veste a camisa, veio aí com um empreendedor de gravata, você sempre anda com um empreendedor rapaz, assim. Esse broche, esse empreendedor aí... Então você é um cara... lá dentro. Então você é um cara declaradamente de direita e que segue e coaduna com muitos pensamentos do ex-presidente Bolsonaro. Até onde vai o seu bolsonarismo? Eu digo pelo seguinte, a gente vê que tem muitas, a gente viu muitas figuras, como a gente até já citou aqui, que utilizou do oportunismo, do nome, para poder ir ali junto. Outros, eu acho que é um extremo dentro da direita, né? Aqueles que se aproveitaram e outros que relativizam, inclusive, os erros que o presidente cometeu. A gente viu aqui que você foi um cara que você declarou que faria algumas coisas diferentes, mas até onde vai o bolsonarismo de Diego Castro, assim? Até onde ele tá com o presidente? Olha, eu um dia, e até hoje, um dia eu acreditei no Bolsonaro e até hoje acredito, decidi acreditar, até hoje acredito, né? E tenho uma admiração não só pelo político, mas pela figura pessoal que eu conheci, né? Tive a oportunidade de conhecer várias vezes e manter boas relações do Jair Messias Bolsonaro, né? Que eu acredito que antes de você ser político, para você ser um grande político, você tem que ser, em primeiro lugar, um grande ser humano, né? E é o que eu vejo na figura dele. Tem atribuições da personalidade dele que me faz ter essa admiração pessoal, né? Para ele, consequentemente, política, que é um cara autêntico, né? Coaduna muito com minha forma de pensar e de viver, né? Que é um cara destemido, né? Admiro muito isso, principalmente no político, né? E que pensa e comunga de tudo aquilo que eu também penso e comungo, né? Em princípios políticos, né? E aí que tá o balizamento, né? Da minha lealdade a Bolsonaro. Ele carrega e vem carregando esses valores, né? Esses princípios até aqui, né? E aquela coisa, né? A gente tem que ter um líder, né? Em todo nicho tem que ter um líder. Eu acho que a direita enxerga uma sucessão? No Bolsonaro só quando ele morrer. Mas no caso, por exemplo, ele é inelegível. Olha, inelegível, ainda não vejo hoje uma figura à altura da influência dele. Mas a direita vai precisar apresentar alguém. Hoje você vê uma figura política que poderia, que vai herdar essa liderança de Bolsonaro? Olha, a nível nacional, hoje a gente tem, claro, dois grandes nomes. Tem a Michelle e tem o Tarcísio, que vem se destacando. Você enxerga a Michelle como um nome? Sim, conheço a Michelle, o trabalho dela de bastidores, porque o que pinta na imprensa acerca de Michelle é, claro, na maioria das vezes eivados ali de posições contrárias pessoais, mas ela, inclusive, já tem experiência de trabalhar tecnicamente dentro do Poder Legislativo. É uma pessoa muito bem articulada, né? Carismática, muito carismática. Ela foi uma das grandes forças de Bolsonaro principalmente no segundo turno, né? Se expressa muito bem, tá fazendo um grande trabalho com PL Mulher, né? Inclusive vai estar aqui na Bahia logo, né? Inclusive fica o convite, Michelle, quiser passar aí, aqui. Né? Se quiser passar aqui, né? As portas estão abertas. Vamos tentar trazer aqui, com toda certeza, né? Ela articulada, né? Ela tem, eu acho que em determinados momentos até um traquejo mais apurado do presidente no sentido de a sensibilidade da mulher, né, talvez. A sensibilidade, exato, né? E eu vejo ali uma grande figura em um processo de preparação que em 2026, na falta do presidente, né? Até lá estando ainda inelegível, sucederia tranquilamente. E até na posição de ser mulher, para aquele estigma que fazem todo, né? Ela viria de bom grado, né? Para essa disputa. O Tarcísio eu vejo um grande técnico, né? Um grande administrador, ex-militar também, é um cara preparadíssimo, mas eu não creio muito que ele vai largar de uma missão, que é a reeleição, se andar nessa linha aí, quase que garantida em São Paulo, para arriscar uma presidência da República, né? O Zema, pelo que eu já vi de bastidores, deixou bem claro que quer ser senador, né? Em 2026, mas seria outro grande quadro, mas não vejo como uma direita conservadora de fato, né? Sim. Ele é um grande administrador. Se eu for dizer a vocês hoje, um dos melhores governadores do Brasil, sem dúvida, o Zema estaria encabeçando aí com o Tarcísio, né? Sim. Mudou a história de Minas Gerais, mas tem essa dificuldade de, em determinados momentos, assumir determinadas posições, né? Isso são coisas que se amoldam ao longo do tempo, né? Mas seria um grande quadro também na falta para a presidência da República, né? Assim, hoje eu vejo
apenas essas 3 em processo de preparação. Agora você diz assim, vamos chegar ao nível do Bolsonaro? Eu acredito que não, né? Até porque Bolsonaro eu considero aquela figura, né, como o que eu chamaria de patrono de nicho, né? E ele herdou um momento específico do Brasil Exato, também. Bolsonaro foi a figura que levantou a direita política do Brasil. Na verdade, eu acho que ele herdou, eu acredito que ele herdou um momento sensível que o Brasil estava passando de descredibilidade política. Sim. A Lava Jato jogou no ventilador uma série de coisas. Acho que quem deu a pancadinha primeiro foi Aécio. Aécio deu uma pancada que desestabilizou a esquerda e aí Bolsonaro veio com uma figura que abarcou esse antipetismo. Até porque a disputa entre tucanos e petistas sempre foi uma disputa muito acirrada. Exato. Olha, eu acredito que... O Serra fez isso, Aécio fez isso, mas o momento que Bolsonaro chega é o momento de que... Cara, a Lava Jato jogou no ventilador. Não querendo discordar muito, mas o que é que eu acredito? Que Aécio, na verdade, eu acho que a omissão de Aécio em se assumir em um determinado nicho revelou o poder de influência que tinha Jair Bolsonaro, né? Porque ali até a eleição de 2014, né, a figura de oposição era Aécio. Passa 2014, né, a gente vê quando a Aécio perde a eleição, que ele faz aquele, me lembro muito, aquele discurso no Senado, ele fez né? meio que tentou... Quando todo mundo esperava que venha um Aécio, grande líder de oposição, deu uma verdadeira regada, né? E aí vem a situação da Lava Jato, investigações e tudo mais, pronto. Aí aparece Bolsonaro, né? E ali o fenômeno político, o outside, o cara que conseguiu ganhar a eleição com 7 segundos de tempo de TV. Né? Foi mesmo. Orçamento baixíssimo. Com o menor orçamento da história, devolveu coisa que a gente nunca viu, né? Os recursos arrecadados na campanha, né? Enfim, ali eu acho que Bolsonaro é um conjunto de fatores que revelou o poder de influência que Jair Bolsonaro tinha e foi crescendo ao longo dos tempos, né? Essa autenticidade e essa coragem em assumir posições definidas, né? Fez total diferença. Você vê futuro em Nicolas Ferreira para herdar essa liderança? Sim, um grande amigo Nicolas, né? Colega de partido também, né? Nicolas é um político jovem, né? Assim como eu, extremamente preparado, né? Agora, claro, eu acho que as coisas acontecem por etapas, né? Muita gente, Nicolas tem que ser prefeito logo. Eu não acho que o momento é agora. Né? Ele está fazendo, inclusive, a gente precisa muito dele lá no Legislativo Federal. Um grande trabalho ele está fazendo lá na Câmara e necessário para frear determinadas atrocidades, que ele é uma voz inteligente, se posiciona muito bem, corajoso, né? Admiro muito isso da parte dele, né? Estivemos até juntos, tem um mês e pouco, estava lá no Congresso, num evento do aborto, né? Sim. Provavelmente vai estar junto agora, final do mês, né? Aqui na Bahia, né? Sim. Em breve a gente vai divulgar. E ele, nesse momento, Nicolas tem o quê? 27 anos, né? Acho que novo. Tá na sua primeira experiência de parlamento federal, né? E executivo é totalmente diferente. Totalmente diferente. Executivo, claro. Eu já vi muita gente descer a serra. Indo para executivo achando que... Por exemplo, eu vou fazer um paradigma aqui. Claro que a gente vai comparar as figuras que eu vou fazer, mas eu tô trazendo um paralelo, né? O ex-prefeito de Salvador, João Henrique. Sim, João Henrique. Se você pegar a história do Legislativo, foi um dos melhores deputados, pasmem isso que não conhece a história, de fazer oposição combativa, de posicionamento, embora ele pense do jeito dele, mas de atuação. Deputado, como diz, foda. Aquele deputado que botou pra quebrar, né? Deputado que até hoje quem convive no parlamento sempre ouve falar muito bem do deputado João Henrique Carneiro. Mas como prefeito de Salvador foi decepção, né? Porque é uma outra dinâmica, né? No legislativo ali você tá como um porta-voz de um determinado segmento, né? E a dinâmica é totalmente diferente. Ali você é um fazedor de leis e um fiscalizador. No executivo você é o alvo de todo mundo e tem que administrar para todo mundo ao mesmo tempo. E você, além de ser gestor, né? E atipicamente legislador em determinados casos, né? Que é uma tarefa atípica do executivo. A sua típica é administrar. Aí você tem que ser não só um bom administrador, mas um grande líder e um grande político, né? Nem todo mundo reúne tudo aquilo ali. E os holofotes em cima de você. Exatamente. Você responde de duas formas. Tanto na omissão quanto na ação. Exato, né? E o cara tem que ser muito habilidoso. E eu acredito que o tempo de parlamento prepara muito. Sim, prepara. O cidadão. Eu vejo em Nicolas isso. Nicolas é um cara que tem um espírito grande de liderança, né? Ele é corajoso, é muito importante, né? Ele tem muito inteligente, também importantíssimo, né? Tem um gestor com inteligência e que
precisa... É inerente ao trabalho da função política dele ali. Sim. Essa experiência, que ele se prepare cada vez mais, né, para sentar na cadeira de um administrador e gestor, que um grande líder ele já é. Né? Sim. E isso, ao longo do tempo, né, as coisas vão acontecendo com o decorrer das experiências. Né? Perfeito. E aí, Cleitão, mais alguma coisa? Cara, eu me dou por satisfeito. também, cara. Pra mim foi um prazer imenso, né? Deixou várias aspas aqui. Vai gerar bons cortes pra gente, viu, Diego? Isso é importante. Exatamente. Trouxe aqui uma clareza, né, sobre o seu pensamento e tal. E as portas estão abertas, né? Estão abertas, sim. Eu que agradeço a vocês, Politic Question aí, um prazer fazer parte dessa bancada aqui, né? Espero ter correspondido à altura da responsabilidade que está aqui, né? Nesse bate-papo muito produtivo. Parabenizo a vocês, é um programa muito inteligente, dinâmico, né? A gente precisa desses meios cada vez mais hoje no nosso contexto, né? Um contexto em que cada vez mais a liberdade de expressão vem sendo censurada, né? Vem sendo cerceada. A gente vive em tempos sombrios, né? E esses ambientes aqui, né, contribuem para o fortalecimento, inclusive, do Estado democrático de direito, né? Sim, visto que diz que as redes sociais e a imprensa hoje são quarto poder, né? Então, que essas portas estejam sempre abertas e eu agradeço demais a consideração. A gente que e agradece. O convite, né? Antes da gente finalizar, a gente tem um modus operandi, um padrão que a gente faz aqui, que são perguntas nas quais a gente vai levantar nomes e você vai falar o que você acha desses nomes. Pinga-fogo. Pinga-fogo. Abra seu coração aí, e não... Vamos chamar de Pinga-fogo, pô. Pronto, obrigado pela ideia. Então vai ser... A partir de agora, o nome desse quadro se chama Pinga-fogo, galera. Direitos autorais aí. Ih, rapaz, era pra ter falado em off. Já era. Então vamos pro Pinga-fogo de Diego Castro. Deputado, a gente vai falar o nome e aí o senhor, em curtas palavras, vai definir quem é essa pessoa pro senhor, beleza? Perfeito. Então, Daiane Pimentel. Não, traidora e negou tudo que a gente pensou. Né? Marcelo Werner. Um bom técnico, um bom secretário, né, mas que tá no governo errado. Né? João Roma. Um grande líder, um grande articulador, né? E uma figura necessária para a direita, né? Fundamental. Jerônimo Rodrigues. Um péssimo governador, né? Embora seja uma pessoa dialógica, conversa com todos, mas tá perdido, né? Na condução do governo do Estado. Roberto Jefferson. Roberto Jefferson é uma figura que, quando eu analiso, me vem incógnita na cabeça, né? Mas eu acho que é uma figura... Teve um papel importante nesse recente momento do país, mas muito precipitado, né? E atrapalhou mais do que ajudou a direita. Né? Bolsonaro. Grande líder, um grande político, um grande ser humano, né? E o patrono da direita brasileira. E Lula. Deixa eu puxar aqui. É porque me falta palavra para falar desse cidadão, né? Olha, um corrupto, descondenado, uma vergonha internacional, né? E um mentiroso compulsivo. Esse é Luiz Inácio Lula da Silva. Conto mais. Então, gente, esse foi o último episódio da segunda temporada do Politic Question. A gente agradece a audiência de vocês até aqui. Agradecemos ao deputado pela sua presença, deputado. Eu que agradeço. Estamos juntos. Enorme. Conte com a gente. Considerações, Cleitão? Cara, é isso. A gente tá aqui pro diálogo. Eu acho até que a gente pode até pensar no nome aqui, né? Inclusive, essa é a minha câmera. Quem vocês querem que a gente convide pro Politic Question? Eu tava pensando a gente convidar... Deixa nos comentários aí. Um especialista em processo legislativo pra gente fazer... Sim, legal. Esse bate-papo. Tem nomes muito bons. A gente já tinha falado com o Leleto, né? Leleto. Nomes muito bons. Vamos nessa. Se quiser indicar algum também aí, pode falar. Mas é isso. Quem vocês querem que a gente convide aqui pra bater um papo no Politic Question? Deixe nos comentários. E é isso aí, Dan. Perfeito. Alguma consideração, deputado? Mais uma vez agradecer, né, o convite e dizer aos conservadores baianos, ao direitista cidadão de bem, que na Assembleia Legislativa desse estado vocês têm um grande, fiel representante e um guerreiro aguerrido que não vai jamais se perverter com qualquer que seja as suas intimidações dessa missão. Deixa seu arroba também. Qual é o seu arroba? Diego Castro BA, Instagram, Facebook, Twitter, todas as redes. Massa. Gente, esse foi o Politic Question, que é um oferecimento do Politimax em parceria com a Creative House. Até a próxima. Pessoal.